E aí, minha galerinha, tudo bom com vocês? Na aula de hoje, vamos enfim falar sobre o Brasil. Na aula passada a gente falou sobre a expansão marítima portuguesa e na primeira aula a gente falou sobre a formação do reino português. Hoje iremos falar sobre os primeiros habitantes aqui do nosso território, que são os indígenas. A cultura indígena, por incrível que pareça, ainda permanece em nossa sociedade nos dias atuais. A gente percebe isso na nossa alimentação. Quem aqui não gosta de amendoim, de batata doce, de mandioca, que foi um dos principais alimentos cultivados aí pelos indígenas? Então a cultura indígena vai estar muito presente nos dias atuais. Vão existir várias tribos indígenas ao longo da nossa história, pelo grande e extenso território brasileiro. As duas principais que a gente sempre comenta vai ser os Tupinambás e os Tupiniquins. Então essas vão ser as duas principais tribos indígenas que nós iremos estudar, certo? A gente vai aprender na escola, no nosso dia a dia. Vai ser essas duas principais tribos indígenas aí porque foram eles que tiveram o maior contato com os europeus que chegavam no nosso território. Agora vamos falar sobre a economia indígena. Bom, a economia indígena era uma economia de subsistência. O que é isso? Eles plantavam, cultivavam aquilo que eles iriam se alimentar, certo? Não havia um excedente, não havia uma sobra para comercializar. Eles não precisavam fazer isso. Então, na economia indígena, nós iremos ter aí a caça, como primeiro ponto, a pesca e a agricultura. Na agricultura, como eu falei no começo da aula, eles vão cultivar aí a mandioca, o amendoim, a batata doce como seus principais alimentos. A mandioca, principalmente. Então, a agricultura indígena vai ficar muito marcada por ser uma agricultura rudimentar, comparada com a do europeu, que era uma agricultura mais tecnológica. Eles utilizavam o arado, por exemplo, certo, gente? E aqui não, era uma agricultura mais atrasadinha comparada com a do europeu. Bom, esses indígenas eles vão domesticar alguns animais, como o porco e a capivara. Eles não vão conhecer alguns animais, vão entrar em contato quando os europeus trazem esses animais para cá. Exemplo desses animais é o cavalo, o boi e a galinha. E em uma carta que Pero Vaz de Caminha faz para o rei de Portugal, quando ele chega aqui no nosso território, né, descrevendo algumas coisas que ele vai vendo, ele vai descrever isso, que o nativo, o índio, vai ficar com muito medo das galinhas. Então, um fato curioso aí sobre os indígenas e seu medo das galinhas. Bom, a sociedade indígena era uma sociedade que não existia classe, diferente da sociedade europeia, onde a gente vai encontrar sempre as pessoas mais ricas no topo e embaixo aquelas pessoas mais pobres que são exploradas. Não, na sociedade indígena não tinha isso. Um exemplo bem claro aí dessa sociedade indígena, da coletividade, a gente vai encontrar na hora que eles saem para fazer uma caça, para fazer uma pesca, no qual eles saem em grupo e uma pessoa do grupo, por exemplo, não consegue caçar nada, nem pescar nada. Mas na volta para casa, o indígena que conseguiu pescar muito vai dar seu alimento para o amigo que não conseguiu pescar ou caçar e vai chegar todo mundo na aldeia com seu alimento. Para representar o quê? Uma coletividade, não vai haver um individualismo. A gente só vai encontrar um individualismo na sociedade indígena nas ferramentas de uso próprio que eles utilizavam para caçar, para pescar, para fazer agricultura, certo? Eram ferramentas de uso pessoal. Na sociedade indígena nós iremos ter também uma divisão do trabalho aí entre o homem e a mulher. O homem vai ficar mais ligado principalmente a essa questão de caça, de guerrear, de buscar um alimento através da pesca, de cortar as árvores, fazer uma queimada para ter um terreno para plantar, certo? Já as mulheres vão ficar mais relacionadas com atividades ligadas à agricultura, como fazer a plantação, o cultivo de algum alimento para eles se alimentarem. Vai ficar também muito ligada aos fazeres domésticos, cuidar dos filhos, das pessoas mais velhas. Então, ter um relacionamento com as coisas de casa e com essa agricultura. Bom, então os indígenas tinham sua sociedade formada, sua cultura, sua economia, tudo, e o português vai chegar aqui no ano de 1500. De princípio vai ter um contato muito amistoso, sem muitas brigas, certo? Algumas alianças até vão ser formadas. Essas alianças tinham até o intuito de combater alguma tribo indígena que era inimiga de outra tribo indígena, então o português ia e se aliava com a tribo para combater outra tribo indígena. Nós iremos ter também, por exemplo, os Tupiniquins se aliando com os portugueses para lutar contra os Tupinambás, certo? Então era uma coisa muito comum esse tipo de aliança,
que estava relacionado aí com alguma vantagem, alguma coisa que uma tribo queria e que o português também queria, certo? Bom, esse contato com o europeu, de início muito amistoso, mas depois vai começar a ficar um pouco embaçado, o negócio vai ficar um pouco difícil, certo? Vai haver muita morte indígena. Existia aproximadamente 5 milhões de indígenas antes da chegada do europeu aqui nesse território. A partir da independência do Brasil, lá no ano de 1822, vai haver um novo censo em 1823 e só vai ser encontrado apenas aproximadamente 1 milhão de indígenas no nosso território, certo? Então, muitos índios e muitas tribos foram dizimadas ao longo da história. E fica esse fato um pouco chato, certo, para a gente tratar, que não há um respeito com os indígenas. Até os dias atuais a gente encontra isso. É uma luta, uma resistência indígena muito grande. Muitos índios vão ser mortos por conta dessas guerras aí, intertribais e também de aliança com os europeus. Vão ser mortos também por causa da escravização indígena. Muitos indígenas vão virar escravos a partir do momento que eles não querem mais trabalhar para os portugueses, através do escambo, que a gente vai tratar na próxima aula, quando falar sobre o período pré-colonial do Estado do Brasil. Nós iremos ter também uma escravização aí relacionada com a Guerra Justa, no qual aquele indígena que se rebelasse, ele iria ser preso, certo, gente? Então, finalizando então o nosso vídeo sobre os indígenas, infelizmente fui interrompido, tive que parar o vídeo. Vamos fazer um resumão do que a gente aprendeu hoje sobre esses nativos. Bom, a sua sociedade. A gente percebeu que a sociedade indígena não era estamental, não era dividida, era uma sociedade coletiva. Nós estudamos também sobre a sua economia, que vai estar dividida aí entre a pesca, a caça e a agricultura. Falamos também sobre a cultura indígena, que está presente até os dias atuais em nossas vidas. E por fim a gente falou sobre o genocídio indígena causado pela chegada do europeu aqui no nosso território. Um beijo para todos vocês e até a próxima aula falando sobre o povoamento do Brasil.